E eu deixei o Changelogify gratuito por, sei lá, uns 8 meses, 9 meses, literalmente. Eu mandei um e-mail pras pessoas e falei, galera, chegou a hora de cobrar, tal. Tipo, sei lá, no primeiro dia eu consegui, sei lá... Esse cara vendeu uma empresa com 50 funcionários, recomeçou do zero, deixou um produto de graça por quase 1 ano, e quando ele resolveu vender... Bom, ele mesmo vai contar pra vocês, mas no meio desse podcast tem uma lição que eu realmente gostaria de ter aprendido antes. Confere aí. E aí, pessoal, hoje eu tô aqui com o Paulo Castellano, que é o fundador do Changelogify, e eu vou perguntar para ele agora qual que é a sua história, Paulo. Me conta. Bom, eu empreendo, né, faz 12 anos. Eu comecei a empreender em 2014, quando eu criei meu primeiro software. Quando eu falo primeiro software, é o primeiro real que eu ganhei com software meu, né? Tipo, empreendendo. Mas já tinha tentado fazer outras coisas, sei lá, software de imobiliária. Já tentei até fazer um Conta Azul lá em 2011, assim, tipo, bem nos primórdios. Em 2014 para 2015, bem na virada do ano ali, eu comecei a desenvolver um software, um CRM para clínicas e consultórios médicos. Na época ele se chamava Dr. Engage. Depois hoje ele chama boaconsulta.com. É um sistema grande para clínicas, consultórios médicos. A gente só perde pro Doctoralia, que era o primeiro colocado, né? E aí eu fiquei empreendendo aí nesse ramo de saúde de 2014 aí, né? Até o final de 2020, quando a gente vendeu a empresa, né? Nesse meio termo, a gente fez um M&A com Boa Consulta, como eu falei, o software trocou de nome, depois aí realmente a empresa foi vendida para o grupo Pixum, que é um grupo de hospital, né? Tem software com TASI, esse tipo de coisa. Cara, então, e o meu background sempre foi muito técnico, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de programação, caí na programação por acaso, me inscrevi na faculdade de redes e, para minha sorte, né, a turma não fechou, não teve cor suficiente, e aí eu entrei para análise e desenvolvimento de sistemas, e aí começou a minha história, cara, com programação, foi meio por acaso, assim. Muito bom. E desde que você entrou na programação, você estava mais focado ali no front-end, no back-end, ou era de tudo? Como é que funcionou a sua carreira? Cara, sempre foi meio full stack, assim, o meu primeiro estágio, literalmente, o primeiro emprego remunerado foi um estágio. Eu trabalhei com CodeIgniter, né, que era um framework de PHP bem PHP. antigo. Sim. Não tinha nem o RM na época que eu peguei o CodeIgniter, fazia as queries na mão. Mas ali no meu estágio, né, a gente dava manutenção num sistema, um RPzinho, né? Era uma empresa de detetização. Então a gente fazia as telas, a gente fazia o CSSzinho, sempre foi meio full stack. Do PHP eu ainda peguei a parte mais moderna, que eu já comecei no Laravel. Antes do Laravel eu trabalhei com WordPress, já mexi com Joomla, mas era quando eu ainda comecei a ter algum contato com código, né? Depois é que eu realmente decidi que eu ia virar dev. Eu tive muita sorte, cara, nesse estágio, né, que foi o meu primeiro estágio, foi um professor da faculdade que me pegou pra estagiar na empresa que ele tinha, e ele era bem bom, assim, sabe, ele era dev, ele era dev, então ele sabia muito bem, sabe, e ele era professor, ele tinha uma didática boa, então me ajudou muito a pegar as coisas rápido, sabe. Como é que foi, assim, essa questão da sua carreira solo, empreendendo em projetos pessoais versus empregos? Cara, emprego mesmo, assim, vamos dizer, para os outros, né, eu trabalhei de 10, 11, não me lembro exatamente quando eu comecei, até o final de 2014, quando eu comecei a empreender. Foi, sei lá, uns 4 anos que eu trabalhei para os outros, vamos dizer assim, né. Aí ali em 2014 já comecei a empreender, aí eu empreendi com a minha esposa, que foi a minha sócia, né, minha co-founder. Mas, cara, no final de 2020 ali, quando a gente vendeu a empresa, sei lá, tinha uns 50 funcionários, então não foi muito solo, entendeu, até essa parte aí. Então agora a pergunta que não quer calar é como é que surgiu a ideia do Changelogify? Cara, boa pergunta. O Changelogify nasceu de duas ideias, basicamente. A primeira foi que a minha esposa, né, quando a gente fez um M&A com Boa Consulta, a gente basicamente tinha 2 produtos na empresa, um que era o CRM, para clínicas e consultórios médicos, que a minha esposa continuou tocando por um tempo, até fazer a migração, e os clientes, né, vinham reclamar para ela ali que o produto não estava sendo atualizado, e aí queriam cancelar, sabe. Então eu falei: "Cara, eu vou criar alguma coisinha super simples ali pra, tipo, um widgetzinho, uma coisa bem simples pra mostrar pro cara, né, pra que ela mande pro cara e falar: ó, a última vez que a gente atualizou o produto foi nessa data aqui." Esse foi um dos motivos, e um segundo motivo, né, que eu acho que foi, acho que o principal,
foi que ali em 2018, ali eu estava num momento onde eu não sabia se eu era um cara muito de esquerda ou de direita, e eu comecei a estudar muito sobre macroeconomia, esse tipo de coisa, né. Descobri que existem vários modelos de governo, né, não é só capitalismo e socialismo, existe mais de 50. E ali, cara, eu estudei que, tipo, e eu cheguei à conclusão que o dólar, né, se você olhar no gráfico, a boca do jacaré sempre vai aumentar, né, ela sempre vai descolar cada vez mais do real. Eu falei: "Cara, preciso criar alguma coisa em dólar". E aí eu lembrei da ideia ali de criar um sisteminha de changelog, e eu falei: "Cara, acho que eu posso criar alguma coisinha aqui pra testar". A minha ideia era testar como eu passo um cartão internacional em dólar e eu recebo em real. Esse era o teste que eu queria fazer, sabe. A gente já tinha uma conta no Stripe desde 2000 e cara, não vou saber se foi 15 ou 16, mas, tipo, foi um dos primeiros cara no Brasil que usou o Stripe. Até o country manager veio falar comigo: "Pô, você quer testar, tal?". Foi muito early adopter, assim. E eu falei: "Pô, já tenho uma conta aqui, eu vou testar isso". E aí foi isso, cara, tipo, foi num mix, sabe, tipo, de querer uma receita em dólar, barra, resolver um problema que a gente tinha lá na empresa. Isso eu fiz em paralelo com Boa Consulta. Fiz fiz eu me lembro até hoje, foi no final do ano que eu fiz a primeira linha de código. Muito bom. Então, basicamente, você já tinha o projeto encaminhado e sentia essa necessidade de transformar em um produto que virasse uma fonte de renda. Cara, não foi nem virar uma fonte de renda, assim, inicialmente, eu queria testar como fazer a transação. Eu queria Ah, eu queria fazer isso, porque aí eu falei: "Pô, depois disso eu posso tentar criar qualquer outra coisa", mas aí eu já sei como fazer essa parada. Não existia AI nessa época, não existia nada, a gente lia as documentações, né. Então, sim. foi basicamente primeiro foi testar. E era um produto, assim, tipo, mega simples no começo. A primeira versão do Changelogify era literalmente, imagina um blog, aonde você publicava a novidade e tinha uma URL que você viu o post. Era literalmente um blog. Você falou também que gostaria de vender em dólar, e eu lembro que eu já tive alguns outros projetos antigos que eu comecei e já coloquei em real, somente em português, não me preocupei com internacionalização, mas depois disso eu ouvi muitas pessoas já dando essa dica de colocar também em inglês e vender em dólar, porque é um mercado que é mais forte, mais aquecido. E como é que foi sua experiência nesse sentido de já ter o seu produto em dólar? Acho que eu tive uma bela influência do pessoal do Laravel, principalmente do Taylor, que é o fundador do Laravel. Eu uso Laravel desde 2014. Não, desde 2013, na verdade. Eu uso Laravel desde o 4.0. E eu vi quando ele lançou o Laravel Forge, que foi o primeiro software, né, do Laravel. E eu vi que ele ganhou uma bela receita em dólar ali. E aí eu pensei: "Cara, eu tenho que fazer alguma coisa global pra faturar em dólar", né. Foi meio que um misto ali, eu estava lendo aqueles livros de economia que eu tinha comentado, e eu sempre queria fazer uma ferramenta mais focado em dev, assim, não dev, mas um pessoal mais técnico, porque eu tinha na minha cabeça, né, naquela época, que esse pessoal tá mais propenso a passar o cartão de crédito. É muito diferente de quando você fecha um contrato no Brasil, que você tem que ligar pra pessoa, falar com 2, 3 pessoas, sabe, é muito mais burocrático do que vender para americano, que ele passa o cartão, ele testa, se ele achou ruim ele cancela, e pronto. E hoje a sua fonte de receita em país, ainda qual que seria aí o top país Estados do seu Unidos, público? Estados Unidos. Sabe aí uma média de porcentagem? Cara, acho que uns 40% é Estados Unidos. Boa, Mas o Brasil muito não é bom. tão ruim não, Brasil deve ser uns 15% também, da nossa receita. Aí o resto é Então também é Europa. forte. Sim, sim. Então me diz aí, em que momento você percebeu que o produto realmente ganhou tração e que existia uma demanda real por ele e que ele realmente virou o seu produto principal? Cara, essa é uma boa pergunta. Não acho que ele eu acho que ele nunca foi meu produto principal. Ele nunca foi meu produto principal. Mas sobre a atração, tem uma história curiosa sobre isso, que quando eu lancei o Changelogify e eu queria testar, né, que foi a parada da moeda, falei: "Pô, testei aqui, tá validado, eu consigo transacionar". Na época ainda não tinha uma lei, né, que o Banco Central passou depois, então eu passava meu cartão em dólar e recebia em real, você conseguia fazer essa transação. Hoje você não pode, né, você tem que criar um plano em real e cobrar o cliente em real, senão o Stripe não ele dá deny, né. Eh, e eu deixei o Changelogify gratuito por, sei lá, uns 8 meses, 9 meses, literalmente. Eu só coloquei, assim, um artigo lá no rodapé, assim, né, um linkzinho pro blog falando: "O produto tá em beta, um dia eu vou cobrar e sempre vai ter um plano free". Na época eu falei isso, hoje não tem mais plano free. Mas quando chegou ali, se eu não me engano, agosto, acho que foi agosto ou setembro de 2019, pouquinho pré-pandemia,
Eu mandei um e-mail para as pessoas, falei: "Ó, galera, chegou a hora de cobrar, tal". Aí os planos eram 0, né, de graça, $9 e 29. E, cara, tipo, sei lá, no primeiro dia eu consegui, sei lá, R$ 1.000 de MRR. Eu falei: "Opa, tem alguma coisa aqui", entendeu? Tipo, do nada, né, as pessoas realmente pagaram, e pagavam por umas coisas mó simples, tipo, colocar domínio personalizado, sabe? Umas coisas bem simples, assim, trocar cor, esse tipo de coisa. Qual que era o Eh, tamanho da sua base nessa época? cara, sei lá, devia estar uns 100 pessoas, assim, 200 pessoas, era muito pouco, assim. Mas uma coisa que ajudou a gente foi, e eu falei que eu comecei a cobrar ali em agosto, setembro, né? Em fevereiro ou março, um pouco antes, eu lancei no Product Hunt e a gente ficou em terceiro do dia. Então isso ajudou bastante a gente a ganhar tráfego, backlink, autoridade no domínio, sabe? Então foi chegando bastante pessoas assim e testando. Mas sei lá, devia dar uns 300, 400 pessoas. Não sei exatamente, mas era bem pouco, assim, sabe? Não era nada relevante, assim. Você consegue mostrar um pouco da ferramenta pra gente? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho um pouquinho do que é o Changelogify, né? Changelogify é uma plataforma que ajuda você a construir produtos melhores a partir do feedback do seu cliente, né? Assim você não vai gastar tempo nem dinheiro fazendo features que os seus clientes não querem, né? Basicamente é isso que é o Changelogify. Vou dar um exemplo aqui para vocês da parte pública, né? Aonde você disponibilizaria o Changelogify para os seus clientes verem. Aqui eu estou pegando um cliente real, que é o Panda Video, né? Um grande cliente aqui nosso, um dos maiores players de vídeo aí do Brasil, se não for do mundo, e eles têm aqui toda uma parte, né, de sugestões, onde os clientes deles, né, sugerem coisas novas e coisas do tipo. Então, por exemplo, aqui, ó, baixar somente o áudio do vídeo, ou ali a questão da marca d'água no aplicativo do iOS e do Android, né, também. E aí, ó, as pessoas vão votando. Cada coraçãozinho desse aqui é um voto, né? Um cliente que pediu isso para eles, né? E aí, o gerente de projeto ali, a pessoa, o PM, né? O cara que tá cuidando ali do projeto, basicamente vai ver, pô, faz sentido talvez a gente desenvolver e baixar somente o áudio do vídeo, porque tem 16 pessoas pedindo a mesma coisa, entendeu? Então ele não tira a ideia da cabeça dele. Essa é a parte que você disponibilizaria para o seu cliente final. E claro que depois aqui, né, aonde vem o nome, né, Changelogify, de Changelog, que é a parte aqui onde você publica as novidades do seu produto. Depois que você coletou o feedback, desenvolveu a feature, aí nada mais natural, né, do que você comunicar esse update aí para o seu cliente, beleza? Essa é a parte pública e aqui é a parte interna, onde você consegue gerenciar tudo. Obviamente aqui o painel é o meu, né, do Changelogify, não é o do Panda Video, obviamente. Mas aqui você consegue gerenciar todos os feedbacks, consegue ver o status, comentários, etc. E tudo aquilo que eu falei, né, que tinha na parte pública ali, você também consegue disponibilizar para o seu cliente através desse widget aqui, que é um JavaScript que você instala no seu site. Então você consegue publicar todos os seus changelogs, você consegue ter aqui toda aquela parte de sugestões onde os seus clientes mandam para você e etc. Você consegue também mostrar aqui o teu roadmap, se você quiser. Tudo isso aqui é configurável, tá? Se você não quiser mostrar, você não mostra. É tudo opcional. Então, basicamente, esse é um overview muito rápido aí do que é o Changelogify. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do dashboard do Stripe. Esses números não são totalmente confiáveis, até por isso que existem vários softwares, né, que fazem o cálculo de MRR, esse tipo de coisa em cima do Stripe, porque infelizmente as métricas deles não são das melhores, mas dá para ter uma boa noção, sim, dos números aqui, ó, quantidade faturada, uma estimativa de MRR, new customers, quantidade de dinheiro que o cara paga no LTV dele, né? Long Time Value. Quantidade de disputas que eu tive, ó. Na minha vida inteira eu tive só apenas 4 disputas desde 2019, na vida inteira do Changelogify aqui, basicamente. Então é isso. Aqui já começa a mostrar os números, aliás, os nomes dos clientes, então não vou mostrar. Mas basicamente é isso. Só um overview aí do que dá pra ser construído com micro-SaaS, né, com um projeto side project, vamos dizer assim. Quanto tempo que tem já de venda desde as primeiras compras, então? Como eu falei, foi bem no final do ano ali, lembra que eu falei? Deixei gratuito e tal. Teve 2.700 em 2019, aí depois 2020, 41, depois 78, 104, 140, foi aumentando, né? Acho que isso aqui é por ano, né? Faturado por ano. Aí 2025 fechou com 203k. Boa. De toda forma, para muita gente que hoje em dia tem buscado desenvolver um projeto solo, a partir do momento que ele consegue um valor, digamos, mínimo mensal ali, principalmente considerando a realidade de nós brasileiros, muitas das vezes é de uma renda média nacional baixa. Então, a partir do momento que você consegue desenvolver um sistema que gera uma receita, no caso, mensal de
2.000, 3.000 reais já é uma oportunidade gigantesca de mudança de vida, porque você começa um projeto teoricamente pequeno ainda, porque uma empresa mesmo não consegue se sustentar com 2, 3.000 reais, mas de acordo com que a pessoa vai reinvestindo ali, crescendo a ferramenta, estruturando as coisas, isso daí pode mudar o jogo, né? Sim, sim. É uma coisa bem legal que eu sempre falo, né? E eu também me cobro disso, porque eu também erro nesse ponto, a gente sempre tá olhando, né, a grama do vizinho, sabe? A gente tem sempre a grama do vizinho é mais verde, mas o que a gente não pode se esquecer é o que você acabou de falar agora. A gente sempre é uma inspiração para alguém. A gente sempre tá inspirando alguém. Hoje, eu, pô, tô buscando uma receita de $100.000 por mês. Esse é o meu objetivo. Mas, cara, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas se inspiram em mim, né? E tenho certeza disso, o pessoal manda lá no canal e tal. Pô, quero chegar nos meus primeiros $5.000 de MRR, sabe? Então, eu me cobro isso porque às vezes a gente sai muito, descola muito da realidade, sabe? Hoje, inclusive, a meta do canal é chegar nos. Eu já coloquei uma meta até alta, porque eu comecei a. Eu coloquei o objetivo do último salário que eu recebi no Brasil, que era 12.000 reais na Hotmart, e líquido, depois dos descontos de CLT, caía para menos de 10. Então, eu fiz uma média ali e coloquei que eu tenho que conseguir gerar essa receita de até 10.000 com esses meus projetos. E 10.000, na verdade, é um valor muito pequeno. Quando a gente, como eu disse, quando a gente trabalha como solo desenvolvedor, se a pessoa fizer qualquer projeto, não só de desenvolvimento, mas se ela consegue trabalhar por conta própria e fazer 10.000 reais, ela já consegue uma qualidade de vida muito melhor. Então, Uhum. começa como solo, faz uma receita, trabalha nos projetos, organiza os processos, aprende cada etapa da, de se empreender, porque não é só, falando aqui do SaaS, não é só desenvolver o SaaS, é atender o cliente, entender da parte jurídica, da parte contábil, entender de vendas, entender de marketing, e aos pouquinhos a gente vai dedicando a cada uma dessas coisas até que fica tudo muito bem estruturado. Inclusive, já fica a pergunta, como é que foi esse processo na sua carreira? Cara, tem uma história bem engraçada com isso. Em 2014, lá quando a gente começou a empreender, né? ah, Basicamente, eu fiz o MVP em 3 meses, literalmente. Em março, a gente tava com o MVP pronto. E aí eu falei, pô, vou começar a vender, né? Meu CRM aqui pra clínica e consultório médico. Cara, eu não tinha. Eu descobri, né, que eu precisava ter uma conta no banco. PJ, entendeu? E eu não tinha uma conta no banco. Aí a minha esposa e eu, a gente foi atrás de um contador primeiro para abrir um CNPJ, para ir depois com o contrato social. Fui lá no banco, eu me lembro muito bem, fui lá no Itaú. Aí os caras abriram a conta pra gente e tal. E aí depois aí eu tive que ir atrás de um, como fala, de um adquirente para poder processar os cartões, né? Na época a gente usava até o Pagar-me lá, bem no início lá. Então foi todo um processo de aprendizagem. E, cara, eu sempre recomendo. Eu sei que empreender não é para todo mundo. Eu tenho isso muito nítido para mim. Mas eu acho que você tentar empreender pelo menos uma vez na vida, por mais que você fale, você vai aprender tanto que vai ser muito mais valioso e você vai aprender muito mais do que qualquer MBA que você fizer na sua vida, cara. Qualquer MBA, qualquer faculdade, vai ser muito. E aí, beleza, você falhou, aí você vai arrumar um outro emprego. Mas o seu conhecimento vai estar muito mais elevado e você vai conseguir um salário muito melhor do que o que você estava antes. Entendeu? Sim. Acaba que eu também. Você vai falando e eu vou lembrando aqui de coisas que eu vivi também, porque antes, há mais de 10 anos atrás, eu trabalhava como. Minha função principal era trabalhar com produção de vídeo. Então, eu já fiz muita coisa dentro dessa área audiovisual. E quando minha filha nasceu, eu resolvi que faria sentido para mim mudar de carreira. Foi quando eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de software, que eu já tinha algum contato antes e fazia umas coisas para mim, às vezes por trabalhar com artistas, eu fazia um site ali em WordPress, uma coisa mais básica que eu ainda nem me considerava desenvolvedor de verdade, mas assim, com o passar do tempo surgiu alguma oportunidade e eu comecei e caiu no meu colo uma oportunidade de desenvolver um sistema sem entender nada de código. E não tinha a IA também, era Stack Overflow, fóruns da internet, por aí vai. E eu desenvolvi, depois de alguns anos eu cheguei a reler esse código e ver a cagada que estava lá. Era horrível, mas foi o caminho do aprendizado. Então,
nesse processo eu também tive a oportunidade de aprender diversas coisas sobre o que é empreender, começar vários sistemas, dar errado, perder time do mercado porque ficou com muito preciosismo em coisas que não eram prioridade, mas foi por causa disso que eu consegui depois empregos em grandes empresas, como eu já trabalhei na Hotmart, no Grupo Boticário, tudo a partir de experiências, de vivências que eu tive em projetos pessoais que eu pude mostrar o que foi a minha vivência ali, o que eu construí, por mais que o negócio não deu certo, ele foi o meu portfólio para mostrar que eu tinha algum talento para que as empresas considerassem me contratar também. Sim, sim. E, cara, faz muito sentido isso pra mim. Tipo, você aprende nos seus projetos paralelos e você pode trabalhar pros outros, entendeu? E você vai estar cada vez mais com mais skill e você vai ser muito diferente do mercado, das pessoas que eles vão encontrar no mercado. Vai ser muito mais fácil você se destacar. Como que é a stack hoje do Changelogify? Cara, é Laravel, a gente usa Laravel, não só do Changelogify, tá? 99% dos meus projetos eu uso a mesma stack. É Laravel, Inertia.js e Vue.js. Basicamente essa é a minha stack. E Postgres e Redis para banco de dados. E como que fica o custo que envolve essas ferramentas? Hoje está hospedado em cloud? Como é que funciona? Cara, o custo varia muito. Inclusive, mandaram essa pergunta hoje lá no meu Instagram. Se eu uso uma VPS só ou várias. E, cara, isso depende de cada projeto. Por exemplo, no Trypost, né, que é uma ferramenta open source que eu tenho de agendamento de rede social, eu uso uma VPS só única, porque é um projeto que não tem tanta demanda ainda, sabe? Ele tá pegando uma atração boa agora, mas eu consigo hospedar tudo numa VPS lá de 10 euros. Entendeu? Eu uso a Herzner, hoje em dia eu só uso a Herzner, é um custo-benefício bem legal. No Changelogify, não, já, como tem muito volume já, aí eu tenho, sei lá, um load balancer, tenho 3 máquinas de PHP, tenho um banco isolado, tenho um Redis isolado. Mas, cara, eu diria que, sei lá, o Changelogify, que é o mais caro que eu tenho, custa, sei lá, 60 euros por mês, assim, a infra dele. Tipo, de máquinas, né? Então, basicamente, depende do projeto, entendeu? Sim. E hoje você tem um time, como é que tá? Cara, eu toco a parte de tech, a minha esposa me ajuda com a parte do financeiro, né, essas coisas chatas que tem que fazer as burocracias, mas ela é uma pessoa de marketing, a minha esposa entende bastante de aquela storytelling, sabe, esse tipo de coisa, então ela me ajuda. A gente tem vários softwares rodando, então precisa de mais pessoas. A gente tem uma menina da Itália que ajuda a gente com design, a gente tem um indiano, que é o Divan, ele nos ajuda com SEO, né? Ele manja muito, assim, de SEO, o cara, mas aí é para produtos gringos, né? E, tipo, mas 95% dos nossos produtos são em inglês, então, mas eu tenho bastante pessoa freelance, assim, que me ajuda, sabe? Não full Então hoje time, a mesma equipe trabalha em diversos produtos, não é só no Changelogify. sim, sim. E como que funciona a decisão do que construir nas ferramentas? É, geralmente você faz uma reunião de equipe, como é que você prioriza? Cara, geralmente a gente tem que escutar bastante o cliente, obviamente que eu erro também, né? O Changelogify nos ajuda nisso. E às vezes vem de demandas, sei lá, que eu percebo de mercado, tipo, preciso surfar uma onda, entendeu? Vou dar um exemplo. A gente lançou mês passado, a gente fez o lançamento que foi do SendKit, uma plataforma que a gente tem, é uma infraestrutura de e-mail. Então a gente é o próprio SMTP, a gente é a API de e-mail, né? Como se fosse um MailChimp da vida, a gente concorre com esses caras. Só que eu percebi que, cara, precisava colocar IA nisso. Essas ferramentas estavam muito, muito engessadas. E a gente lançou o SendKit, que é basicamente, eu te entrego uma interface de e-mail em 3 pontas, que é no web, né? Uma parte web aqui normal. A gente entrega via API e também te entrega via MCP. Então, até gravei um vídeo pro meu canal, ficou bem legal isso, onde eu mostro como eu criei o onboarding do Changelogify, sabe esses e-mails de sequência? Sei lá, em 5 minutos. Você conecta no nosso MCP e aí você pede para ele ir no teu site, ler tuas cores, pegar teu logo e escrever a cadência de e-mail para você. Então você consegue fazer essas coisas muito rápido. Hoje a gente lançou mais uma região no SendKit, a gente lançou a Alemanha, né, Europa. A gente agora tem São Paulo, né, que é a América do Sul, Estados Unidos e Europa. A gente tem 3 regiões, 3 continentes ali cobertos. E aí, cara, eu pedi pro Cloud aqui, conecta no meu MCP
escreve um template para eu mandar esse e-mail, né, para nossa base, anunciando essa nova região. Cara, sei lá, fiz isso em 5 minutos. Então, tipo, foi muito legal. Tanto que a gente já tá com R$1.000 de MRR e lançamos, sei lá, tem 15 dias, entendeu? Amanhã a gente vai lançar no Product Hunt. Amanhã vai ser o teste de fogo. Muito bom. Então depois eu vou ter que voltar aqui no canal para compartilhar mais sobre o SendKit também. Cara, eu senti que isso tá bem legal. A gente tá dando foco, tipo, total nele, porque é um produto que requer muita SLA, né? Tu não pode cair nunca. Sim, E tá tendo muita aderência, a galera tá curtindo muito, porque o que o founder, né, que tá começando agora, ou o dev que trabalha numa empresa quer? Cara, ele não quer ficar escrevendo e-mail. Tipo, principalmente o founder que é técnico, né? Que esse é o nosso ICP, é o founder técnico. Cara, ele fez produto que nem você fez aqui, ele não quer ficar perdendo e-mail escrevendo, sei lá, 10 e-mails de onboarding. E não é só escrever o e-mail, né? Tem o layout também, que tem que se adaptar ao Gmail, à Microsoft, tem que ser responsivo, entendeu? Então, é uma coisa chata de fazer, honestamente. E a AI resolve pra gente. Então, cara, você se preocupa em lançar o teu produto e deixa a AI fazer o que ela é boa, entendeu? sim, e inclusive no Thread Recap, que é uma das ferramentas que eu já compartilhei aqui no canal, que eu desenvolvi, eu tenho uma sequência de e-mails que eu tento conversar com o meu cliente no momento que ele se cadastra, se passou alguns dias e ele não fez nenhuma análise de conversa do WhatsApp, ou se ele se cadastrou, fez uma análise, mas não voltou outra vez, então eu tento comunicar com o usuário. Só que isso tudo já está escrito o código dentro da ferramenta. Só que isso faz com que a minha base de código aumente exponencialmente para uma funcionalidade que talvez poderia ter sido terceirizada. E aí, nesse caso, o SendKit resolveria isso. Sim, você pode criar tanto campanhas únicas, que nem eu falei, lancei alguma coisa, mandar um e-mail para a base toda, ou segmentar, você consegue segmentar também, e você consegue criar essas cadências de e-mail. Manda um e-mail agora de boas-vindas. Aí espera 24 horas, aí você configura, né, a quantidade de horas que você quer. Mas, sei lá, amanhã, depois de 24 horas, manda um e-mail falando da feature tal. Espera mais um dia, depois manda outra feature. Entendeu? Isso a gente tá falando só de onboarding, mas você tem vários cenários. Por exemplo, abandono de carrinho, entendeu? Imagina um e-commerce. Você colocou Sim, o produto lá e não comprou. Você pode fazer essa cadência de e-mail para recuperação de carrinho também. Tem vários cenários que se aplica, né? Da estrutura de marketing, assim. Mas sim, você consegue fazer tudo. Você consegue criar suas listas personalizadas, né? A lista. Você consegue criar segmentos, sei lá, usuários que se cadastraram na sua plataforma e fizeram apenas um podcast. Entendeu? sim. Aí você manda para essa audiência segmentada. Você cria os campos lá, quantidade de podcast, por exemplo. E aí você manda essa informação, entendeu? Mais um tópico para a gente tentar responder rápido aqui. Como você lida hoje com a concorrência? Cara, eu tento hoje utilizar a concorrência como benchmark, ah, mas não é um problema para mim. Concorrência sempre vai existir, cara. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho uma boa resposta para isso, que eu descobri recentemente. Às vezes a pessoa pergunta, né? A pessoa que não é de tecnologia, ela pergunta, pô, mas você vai lançar isso aqui, mas já não tem fulano que faz isso? Eu falo, com que você trabalha? Ah, sei lá, tem uma imobiliária. Pô, quantas imobiliárias tem na sua cidade? Tipo, não é porque já existem um monte de imobiliárias que eu não vou criar uma nova, sabe? Tipo, eu vou tentar me diferenciar. E uma das coisas que eu vejo que a galera negligencia, principalmente a galera que tá começando assim, é o suporte, cara. Pra mim, o suporte é um baita diferencial, principalmente quando você é pequeno e tá começando. As pessoas vão ficar com você porque gostam do seu suporte, porque você é ágil, porque você ajuda elas, entendeu? Diferente de uma empresa gigantesca, onde você vai mandar um ticket lá do Zendesk, sabe? Tipo, não é a mesma experiência, sabe? Eu vejo como um diferencial pra quem tá começando. Sim. Por acaso eu já vi algumas dessas startups aí, do pessoal que trabalha com vibe coding. E não tô falando, na verdade, assim, eu também hoje me considero mais vibe coder do que só coder, né? Eu tenho escrito muito mais coisas com IA. Mas a questão é que, às vezes, a pessoa que só quer desenvolver um produto, mas não tem a total percepção do que é um produto, deixa muita coisa de fora. Então, às vezes, eu entro em um site que falou, eu lancei meu novo produto, meu SaaS, e aí, de repente, você vai lá olhar termos de uso, política de privacidade, o e-mail que está lá, que foi gerado pela IA de suporte, se mandar um e-mail, aquele e-mail nem existe. Então, a pessoa foca Sim. muito na funcionalidade principal e esquece de toda a infraestrutura em volta disso, de todo o contexto que o usuário precisa ver para ter confiança de comprar aquele produto.
Exatamente. E isso é uma coisa, cara, que foi legal você falou isso, porque isso é uma coisa regional também. Você tem que se adaptar ao mercado que você tá. Vou dar um exemplo. Para as nossas ferramentas que são globais, a gente não tem telefone. A gente não tem telefone. E não porque, pô, eu falo inglês fluentemente. Mas, cara, não faz sentido. Eu vou ligar pro indiano, sei lá, que tem 12 horas de fuso comigo. Mas nas ferramentas aqui do Brasil, a gente tem telefone. A gente tem VoIP, entendeu? Hum. Para o cara poder ligar. Então você tem que também se adaptar ao mercado que você tá, porque isso é importante. Então, pronto, a próxima pergunta que eu faria já seria mesmo sobre como é que você está em relação aos novos projetos, o que que vem pela frente. Você já comentou, inclusive, do SendKit. Como é que tá isso? Cara, a gente tá bem focado no SendKit agora, apesar de que a gente vai lançar a nova versão do Chainlogify, né, agora esse mês. Mas isso é uma coisa legal, porque o Chainlogify é cliente do SendKit, então a gente usa o SendKit para mandar os e-mails e como a gente tem API para tudo, a gente vai disponibilizar aí, né, para os clientes poderem colocar os domínios personalizados. Mas, cara, nosso foco tá 100% aí no SendKit e a gente quer melhorar também um pouco o Trypost, que é o nosso agendador de redes sociais. Isso como eu tô começando a produzir conteúdo, isso também me ajuda bastante, entendeu? Boa. E se você pudesse voltar hoje no Paulo Castellano de 10 anos atrás, ou 15, qual que seria o conselho que você daria? Cara, 10 anos seria 28, né? Não estaria tão novo assim. Mas se eu pudesse voltar com 18, 20 anos atrás. Cara, meio polêmico o que eu vou falar, mas eu iria embora do Brasil o mais cedo possível. Eu iria. Não quer dizer que você vai pra sempre, tá? O ponto aqui é: você vai morar em outros países, conhecer outras culturas, vai aprender a falar outros idiomas, principalmente o inglês. A sua mente vai expandir tanto que quando você voltar, você vai falar: nossa, esse lugar aqui é muito pequeno pra mim. Preciso voar. Oh, excelente. E o que você deixa de conselho para as outras pessoas que querem construir ferramentas, que também desejam ter sucesso como você já tem alcançado e ainda deseja ir mais longe? Cara, aprenda inglês. Acho que esse é o ponto. Quando eu comecei o Chainlogify lá atrás, eu não falava inglês, tá? Eu tinha um vocabulário bom, tipo de jogo online, sabe? Mas o listening speak era muito ruim. E isso não me impediu de colar as respostas no tradutor do Google e ficar respondendo os caras. Mas o inglês é muito importante, acho muito importante. Construa um produto global, né? Aí vem a sequência disso, construa um produto global, fature em dólar, e não tente fazer alguma coisa muito grande. Eu tentaria focar num produtinho menor, porque como você falou, tem muita coisa envolvida. Você precisa criar uma central de ajuda, você precisa criar um site, você precisa, sei lá, configurar o domínio, o e-mail, né, para você ter uma caixa de entrada lá, o seu Google Workspace. Você precisa se preocupar com o SEO do teu produto, você precisa fazer ads, talvez, né, não sei, dependendo do nicho. Então, o produto é 30% do seu trabalho. Então, se você puder não fazer uma nave espacial, fazer uma coisa menorzinha, eu acho que vai sobrar mais tempo para você focar, né, no que realmente importa, que é vender. Não adianta nada um produto que é lindo, mega estruturado e tem 0 usuários, entendeu? Perfeito. Sim. E hoje em dia já tem muita gente que, inclusive, fala também de ter um cuidado para não tentar reinventar a roda ou achar que não tem ninguém fazendo isso, então eu vou fazer. Porque a verdade é que todo mundo no planeta que quer desenvolver um sistema está em busca de alguma ideia. E às vezes a ideia que aparenta ser inovadora pode não ter ninguém buscando aquilo. E aí você faz a ferramenta, gasta seu tempo, talvez o seu dinheiro, e não vai ter ninguém para comprar aquilo. Ao mesmo tempo, se você tenta fazer uma ferramenta é, que existe uma demanda alta no mercado, você provavelmente vai competir com players muito grandes, e aí você vai ter que ter um diferencial muito atrativo, e de repente você pode oferecer uma funcionalidade específica, resolver um problema específico, ao invés de querer construir aquela mesma ferramenta por completo. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que se você tá fazendo uma coisa muito inovadora aqui e não tem ninguém fazendo, provavelmente sua ideia tá errada. Esse é o primeiro ponto, assim. Grande chance, cara, da sua ideia tá errada. E o segundo ponto, cara,
Por exemplo, o SendKit é um SMTP de e-mail, cara. Que coisa mais boring, mais chata. É tipo Já tem criar vários no um. mercado. Já tem um monte no mercado. Mas qual que é o ponto, né? Primeiro, que eu construí uma ferramenta que eu sou meu cliente, eu já comecei desde o dia zero já sendo meu cliente. ah, e eu agreguei um valor sobre aquela commodity. Vamos chamar de commodity, né? Igual um telefone, sei lá. Eu agreguei valor que foi colocando a AI em cima. E resolveu o meu problema e resolveu o problema de várias pessoas que estão próximas a mim, né? Eu tenho uma comunidade no WhatsApp, tem mais ou menos umas 300 pessoas que são, eu chamo de indie hackers, né? Tipo, chama Indies Club a nossa comunidade lá. E são pessoas que estão criando produtos. E, cara, quando eu divulguei na comunidade, rapidamente já veio alguns clientes, cara. No primeiro dia, nego já passou o cartão. Por quê? Ninguém quer ficar escrevendo e-mail. É uma coisa chata. É chato, sabe? Mas é necessário. Então, você pode pegar uma coisa que é tradicional, do mercado tradicional, e inovar em cima dela. E se você olhar no mercado hoje em dia, não só em software, tá? Em várias coisas. Você vai perceber isso. Para quem é aqui de São Paulo ou do Brasil, existe uma academia que chama Six. Não sei se já ouviu falar na Six. É Não. uma academia de extremo luxo. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, a mensalidade acho que tá 4.500, a mensalidade da academia. E aí você pensa, nossa, que bizarro uma academia custar 4,5. Só que eles pegaram o conceito de academia tradicional e transformaram em academia com hotelaria. Então, você vai na academia, parece que você tá num hotel, literalmente. Tipo, eles agregaram um valor para o público que tá lá. E o público que tá lá não é que o cara quer treinar e ficar igual o Ramondino, por exemplo. O cara, às vezes, é um artista e se ele for numa Smart Fit, ele não vai conseguir treinar, porque as pessoas vão encher o saco dele, tirar foto. O cara só quer treinar em paz, entendeu? Então, é agregar valor para as pessoas. Então, é pegar uma coisa comum, de que uma academia custa, sei lá, R$ 100, uma Smart Fit, e o cara agregou valor e tá cobrando 45 vezes mais. E, tipo, os caras estão com fila de espera nas unidades, entendeu? Mesma coisa, só tenta pegar alguma coisa tradicional e agregar valor pra ela ficar diferente. Sim. Cara, esse insight é excelente mesmo, porque é ficar atento a um nicho específico, a uma solução específica e oferecer para o público certo, né? Uma vez que você consegue identificar o problema e conversar com esse público, você tem um produto que pode ser rentável. Sim, sim. E pense, tente sempre abrir a sua mente, né? Porque não dei o exemplo dessa academia. É caro. Eu acho uma academia cara pro meu padrão de vida hoje. Mas se você analisar o que os caras entregam, não é caro. Tipo, você chega lá, tem um personal à disposição pra você. Você tem comida à vontade. Você pode fazer várias coisas, sabe? Tipo, tem, sei lá, manicure pra mulher. Então, tipo, tem uma pá de custo já embutido, entendeu? Que se você destrinchar, não é tão caro pra quem precisa desse tipo de coisa, sabe? É, Cara, eu treino numa academia aqui que, sei lá, custa R$ 200 por mês. Não é uma academia top, porque eu também moro no interior. Tipo, dá graças a Deus que tem uma academia aqui. Mas você não consegue um personal, assim, 5 dias por semana, você não consegue por menos de R$ 1.000 por mês. E eu tô falando na academia de rede. Eu treino numa. Como chama? Não é Smart Fit, esqueci o nome. Blue Fit. Hum. Uma academia normal, concorrente da Smart Fit. E, cara, você não consegue por menos de R$ 1.000. Aí você coloca R$ 200 da academia, mais R$ 1.000 do personal, já deu 1.200. Só aí, dos 4,5 dos caras, entendeu? Aí tem Sim, todas as coisas que eles agregam valor, é verdade. Cara, sacou? então compartilha com a gente também, agora que a gente está chegando aqui na reta final, as suas redes sociais, para quem gostou aí, né, desse papo e quiser conhecer mais sobre você. Cara, todas as minhas redes sociais, como eu sou um dinossauro da internet também, já tô bastante tempo na internet, todas as minhas redes sociais são @Paulo Castellano, todas. YouTube, o Twitter, TikTok, Instagram, mas eu sou muito mais ativo. A minha principal rede é o Twitter, né, o X, que eu gosto bastante. A segunda seria o Instagram e o YouTube também, onde eu publico vídeos ali semanalmente falando sobre o produto. Agora eu tô compartilhando mais casos, tipo, compartilhando na tela, ensinando as pessoas a fazer as coisas, tal, que é o que eu mais curto fazer, ensinar as pessoas a fazer as paradas. Muito bom. Foi um prazer, Paulo, conversar com você hoje. Aprendi muito aqui e eu espero que quem estiver assistindo você também
possa aprender muito com a sua experiência, com tudo que você compartilhou. E eu espero que você volte aqui no canal para contar mais sobre as novas ferramentas também. Muito obrigado. Não, volto com certeza, cara. Obrigado aí todo mundo que assistiu. Qualquer coisa, é só mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo com o maior prazer. Então, se você curtiu essa conversa com o Paulo, já considere se inscrever aqui no canal, porque ele foi o primeiro, mas eu tô trazendo mais founders brasileiros que estão construindo ou já construíram produtos globais e que você vai poder aprender muito com eles, enquanto eu também aprendo do lado de cá. Me conta aqui, o seu produto já tá vendendo em dólar?